Cumprimento com a paz do Senhor. Vamos aproveitar, irmãos, a reverência de estarmos de pé e vamos já ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, versículos 22 e 23, e depois o capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Quem achou diz amém. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 22 e 23, e posteriormente o capítulo de número 5 e o versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Capítulo de número 5 e o versículo 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como... Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Vire para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Sente-se glorificando a Deus por esta palavra. Irmãos, eu estou muito feliz, grata a Deus, pelo rico privilégio de estar aqui mais uma vez compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Arnóbio, pastor dessa igreja, homem o qual Deus levantou para essa obra, e nós vemos os frutos da obra de suas mãos. Louvamos a Deus porque Rio Largo é um ramo frutífero. Nós já podemos sentir a presença de Deus na manhã desse dia. Eu não estava presente fisicamente, mas na minha casa eu estava assistindo. Desde os louvores que a irmã Sandra, no período da manhã, entoou ao Senhor, da primeira ministração da irmã Cedilma, a ministração da irmã Gessina, e agora à tarde essa bênção de Deus. E eu só posso ser grata, porque Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar que são frutíferos no reino de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Antônia, esta mulher de Deus visionária, mulher autêntica. E na quarta-feira, quando eu liguei para ela para falar a respeito do ensaio da UFADESE, ela me facultou esse honroso convite. E eu confesso para a igreja do Senhor que muito eu senti temor, porque, irmãos, não é fácil subir nessa tribuna, porque não se sobe de qualquer jeito, não se vem de qualquer forma. E eu parecia mais Jacó lutando com o anjo, pedindo a Deus uma direção para a tarde desse dia, porque falar daquilo que a gente quer ou daquilo que os nossos olhos humanos veem é muito fácil, mas falar e ser porta-voz de Deus requer joelho no chão. E desde então eu comecei a orar a Deus, e Deus tem me direcionado esse texto. A irmã Érica me antecedeu e ela falou a respeito dos últimos acontecimentos que têm sobrevindo, não só à nossa cidade de Rio Largo, mas aos municípios também circunvizinhos. E nós sabemos que na quarta-feira saiu uma nota da Defesa Civil informando que a calha do rio possivelmente poderia se romper. E isso acontecendo iria atingir os municípios de União, Murici e desaguar aqui em Rio Largo. Mas os planos, ou a visão, ou os estudos, a ciência, vem do homem. Mas a resposta vem de Deus. A última palavra é sempre de Deus. E nós louvamos a Deus porque até aqui, pelas suas misericórdias, Deus tem sustentado o seu povo. Independente das circunstâncias, eu glorifico a Deus também pela vida
da minha amiga e irmã Jaqueline. O que eu vou falar agora, irmãos, eu vou falar sobre a direção de Deus e porque eu sei e eu entendo que Jaqueline tem as costas largas e os lombos cingidos e ela sabe receber elogio. Foi muito forte a ministração da irmã Érica aqui. Não é todo mundo que está apto, não é todo mundo que está preparado para receber elogios. Precisa ter muito de Deus na vida, porque Paulo ele escreveu aos Romanos dizendo: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nada do que eu e você tem é por minha fidelidade ou pela sua fidelidade diante de Deus. Não. O que eu e você temos é pela fidelidade dele, é pelo caráter dele, é pela grandeza, pela graça e a misericórdia dele. E a irmã Jaqueline, irmãos, os irmãos conhecem bem o meu testemunho. Hoje eu estou sem o meu filho Gael aqui presente e eu estou sentindo aquilo que os psicólogos falam, né? Aquele sentimento do ninho vazio. Mas Deus, aprove ao Senhor preparar esse tempo, levantou meu papai e a minha mamãe para hoje ficar com Gael. E eu sei que eles estão assistindo. Meu pai e minha mãe, amo vocês. Deus abençoe vocês. E deixa eu só abrir um parêntese aqui. Como é bom termos papai e mamãe. Melhor ainda é fazer o que Efésios 6 primeiro diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, para que se prolongue os seus dias na terra. Glória a Deus. Irmã Jaqueline foi o instrumento, irmãos, que Deus usou na noite em que antecedeu todo o processo do meu deserto. Nós estávamos ali na Fazenda Cone e ela estava com o departamento de Gustavo Paiva. E após o culto, esse vaso de Deus disse que tinha uma mensagem da parte do Senhor para mim. E que mensagem! Irmã Jaqueline veio, colocou a mão em meu ventre e proferiu as seguintes palavras. Não ela, mas Deus através dela. Disse assim: Deus te deu um presente, mas esse presente não é teu. Esse presente vai voltar para o Senhor. E não se preocupa, porque Deus já preparou uma linda equipe de médicos para cuidar de você. Deus manda eu te dizer, Jéssica, que Ele está te livrando hoje de um quadro de eclâmpsia. Não foi assim, Jaqueline? E Deus manda eu te dizer que este fruto que está em teu ventre vai abrir caminho para os outros que virão. Em menos de 24 horas, irmãos, eu dei entrada na Unimed e minha pressão estava 18/12. E Jaqueline, deixa eu lhe confessar algo diante de Deus. Quando você proferiu essas palavras, eu duvidei como Sara. Porque até então, irmãos, a minha pressão era normal. Minha pressão era 10/4. A minha amiga enfermeira Flávia sabe que isso é baixa. 10/6. Durante toda a minha primeira gestação, minha pressão ficou normal. Mas Deus faz como quer. E usa quem quer, da forma que quer. Porque o vaso é dele. E quando ela falou isso, eu fiquei impactada. Aí eu fiquei pensando, Senhor, como é que o Senhor vai me livrar de algo que eu não tenho? Aí Deus, para honrar a mulher de Deus, quando eu adentrei na Unimed, a pressão estava 18/12. Foi quando eu passei a compreender o que Deus tinha falado através de você. Hoje eu tenho Gael. E eu sou grata a Deus pelas suas orações e pelas orações de toda a igreja. Eu sei que vocês estão sentindo a falta dele também. Amados, nós lemos um texto que está escrito em um livro profundo. Esse livro ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele foi um homem o qual Deus escolheu de uma forma muito específica e muito especial. Se você voltar a sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, você vai ver Deus fazendo uma escolha. E diga-se de passagem, irmãos, a meu ver, é uma das escolhas mais lindas da Bíblia Sagrada que está registrada. No capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 4, o próprio Deus vai até Jeremias e Jeremias relata dizendo assim:
Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E eu acho lindo a resposta que Jeremias dá ao Senhor, porque quando Deus fala com Jeremias, ele avalia a sua pequenez, ele avalia as suas condições, Priscilas, cognitivas, psicológicas, físicas, e ele responde assim para Deus: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Automaticamente Deus responde para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E acontece algo extraordinário na vida desse homem, irmã Cedilma, irmã Gessina, irmã Érica, irmã Márcia, irmã Alessandra, Jaqueline. Quando Deus toca em sua boca e coloca as suas palavras na boca deste homem, deste menino, e que se a gente for analisar sua biografia, Jeremias, ele descende de uma família sacerdotal. Ou seja, desde cedo ele foi criado no ofício de ser sacerdote. Seu pai, Uquias, o ensinou. Ele pertencia à cidade de Anatote, era uma cidade sacerdotal, que era circunscrita ali em Benjamim. Mas quando Deus o toca a boca, algo extraordinário acontece na vida deste homem. Ele rompe laços com a sua família, porque ele havia sido criado de uma forma, mas Deus estava levantando ele para um outro propósito. E que propósito era esse, irmã Jéssica? Profetizar sobre o juízo de Deus a respeito de Jerusalém, a respeito de Judá. Jeremias, ele é conhecido como profeta das lágrimas, ou como popularmente nós conhecemos como profeta chorão. Porque se nós formos analisar o livro de Jeremias e a forma que ele escreve de uma forma dura para o povo. Ele escreve de uma forma de conserto, porque foi para isso que Deus o chamou. Mas ao mesmo tempo em que ele escrevia, pegava a sua pena, direcionado pelo Espírito Santo, para exortar o povo, ele depois também iria chorar. Porque esse é o ofício do verdadeiro intercessor. Ele exorta quando Deus manda, mas também ele chora quando Deus manda. Mas nós estamos diante de um livro, irmãos, que a meu ver, abre aspas aqui, é um dos livros mais tristes da Bíblia Sagrada, que é o livro de Lamentações. Esse livro, como o próprio título anuncia, ele fala a respeito da destruição de Jerusalém. Quando esta, por sua vez, ela foi sitiada, ela foi invadida pelos babilônicos, liderados pelo rei da época, chamado Nabucodonosor. E este rei invadiu a cidade. Mulheres que estavam grávidas foram mortas, outras estupradas, homens brutalmente assassinados, enquanto outra leva foi levada ao cativeiro à Babilônia. Tudo isso, este homem o qual Deus chamou, Deus o escolheu, viu, ouviu e vivenciou. Quando nós estamos diante de histórias ou de situações de desolações como esta, é normal, pela nossa carnalidade, pela nossa natureza humana, nós questionarmos a Deus a respeito do seu amor por nós. Será que Deus me ama? Será que Ele não vê o que eu estou passando? E na direção do Espírito Santo de Deus, na tarde desse dia, eu quero ministrar sobre o tema:
o renovo das misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Jeremias, ele contemplou tudo isso. Ele viu tudo o que havia acontecido na sua cidade. Ele exerceu seu ministério por 40 anos. Foi o ministério, irmãos, profético mais duradouro. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada um ministério tão grande como o ministério do profeta Jeremias. 40 anos exercendo o ministério profético. Profetizando a respeito de Jerusalém. Profetizando a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém. Porque nós sabemos que Israel, durante muitas vezes, vivia uma gangorra espiritual. Ora servia a Deus e ora se afastava de Deus. Por isso que Deus, pela sua infinita misericórdia, levantava homens para exortar o seu povo. Porque Deus tem prazer em nos querer perto. Deus, ele não tem prazer em nos repelir da sua presença. E quando nós lemos aqui o versículo 22, na tradução de português, que nós estamos lendo aqui, eu estou lendo na tradução do João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas na tradução mais próxima do texto original, está escrito dessa forma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque o seu carinho não tem fim. Ou seja, o seu zelo, o seu cuidado e o seu amor, ele não tem fim, ele não tem limites. Deus não estabelece limite para agir com misericórdia. A todo tempo as misericórdias dele se renovam a cada manhã, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu gosto muito desse texto, porque revela alguns atributos da pessoalidade de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Sobre o que as misericórdias de Deus, ela representa por nós, para nós e em nós. Quando nós vemos a ação da misericórdia de Deus sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um país, sobre a vida de uma cidade, nós contemplamos a grandeza e o cuidado de Deus. A irmã Érica falou a respeito do que está acontecendo. Nós temos vivenciado do ano de 2019 para cá só tragédia, irmãos. Se nós formos avaliar, foi pandemia, coronavírus, vírus para todo canto, para todo tipo, todo gosto, todo tamanho, toda idade, toda cor, toda raça. Catástrofes da natureza. E o que é isso? São sinais das mãos de Deus. É a vontade permissiva de Deus. Porque muitas vezes, presbítero James, se faz necessário Deus fazer um mover para chamar a nossa atenção. Não só para aqueles que estão lá fora, mas também para a igreja do Senhor que está aqui. Porque se faz necessário despertarmos para o que está acontecendo nos dias de hoje. A irmã Marinalva, ela disse na sua intercessão aqui, pelo nosso país, por tudo que está acontecendo, que só nos resta uma coisa. E que coisa é essa? É orar. É a nossa arma. É a oração. Ninguém pode deter um crente de joelho. Ninguém pode te parar, ninguém pode te deter. Quando você se levanta na presença de Deus com o seu coração contrito e o seu joelho aquebrantado na presença dele. Jeremias, ele entendia isso. E quando nós vamos percorrendo o contexto, nós vamos entender um pouco como é que essa misericórdia de Deus, ela age sobre a nossa vida. Primeiro lugar, de como a misericórdia de Deus, ela age na nossa vida. A misericórdia de Deus se manifesta com paternidade.
Deus, por muitas vezes, Ele se apresenta a nós como Pai. E como Pai que se compadece dos seus filhos. Repita assim comigo, por favor. Deus é meu Pai. E eu sou filha dele. Fale com fé. Deus é meu Pai. E eu sou filha dele. Você pode entender o poder da frase que você acabou de falar? Que Deus, Ele é o teu Pai. Que você é filho e filha dele. E é por conta dessa paternidade que nós recebemos de Deus espírito de adoção. E somos então, a partir de então, filhos do Senhor. E como filhos nós temos intimidade diante do Pai. Como filhos nós temos livre acesso. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai? Quem tem mais de 2 filhos, vai entender o que eu vou falar. Porque na minha casa somos em 2. Eu tenho uma personalidade, a Crícia tem outra. Quando eu preciso falar alguma coisa, geralmente eu vejo, a depender do contexto do que eu vou falar, se eu falo primeiro para papai, ou se eu falo primeiro para mamãe. Bem assim é a Crícia. E isso fala a respeito de quê? De intimidade, não fala a respeito de amor. Amamos por igual, na mesma dose e na mesma medida. Assim como vocês, como eu, que somos mães, amo na mesma dose e na mesma medida. Sendo que tem filhos que se achegam mais ao pai. Tem filhos que têm um relacionamento de intimidade tão profundo, que só basta ele olhar para o pai ou para a mãe entender o que ele está falando. E é esse o tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver com você, querido. Relacionamento de paternidade, relação de pai e filho. Quando os discípulos foram até Jesus e perguntaram a Jesus de que forma nós devemos orar, Jesus disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Abba, Pai. Meu Abba, que traduzindo significa meu paizinho, meu papai. O véu do templo foi rasgado, por isso que hoje nós temos livre acesso. Mas muitas vezes as desgraças, as calamidades nos faz pôr uma venda no rosto e nos impede de acessar essa presença, essa misericórdia grandiosa que Deus tem para mim, tem para você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 8, e veja o que Paulo ele escreve, dizendo para nós, a partir do versículo 14, ele fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, olha a marca da promessa, irmãos. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é co-herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na sua vida, através da sua paternidade. O segundo ponto que nós lemos aqui, a partir do contexto do texto que lemos, sobre a misericórdia de Deus, é que Deus se apresenta também, não só como pai, mas como mãe. Deus, ele se apresenta como mãe. Eu acho lindo, porque a Bíblia Sagrada, ela é recheada de figuras de linguagem, que o próprio Deus, ele permite tratar dessas figuras de linguagem, de modo que nós possamos compreender o que ele quer dizer para mim e para você.
É por isso que ele se apresenta com paternidade e ele se apresenta com maternidade. Se você retroceder a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo de número 66 e o versículo 13, a Bíblia diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Em meio à crise, em meio à dor, Deus, ele se apresenta como um ser materno, porque o ser materno é aquele que consola, o ser materno é aquele que abraça. Deus, ele tem prazer em nos ter no colo. Muitas vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós não conseguimos proferir nenhuma palavra para o Senhor. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus, ele desce e ele recolhe as nossas lágrimas até o trono da graça. E o Senhor a interpreta todas. Deus, ele é teu Pai e ele age também como mãe. No capítulo de número 49 do livro de Isaías, no versículo 15, muito conhecido da igreja, ele diz: pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, todavia, eu não me esquecerei de você. Esse todavia faz toda a diferença. Você não está só. Ainda que aparentemente tudo pareça estar dando errado, há renovo das misericórdias de Deus para a tua vida a cada manhã. É por isso que você está aqui, neste círculo de oração, sentindo a presença dEle, recebendo aquilo que Ele tem para te dar. A terceira coisa que nós vemos na Bíblia Sagrada, a partir da figura de linguagem, sobre a misericórdia de Deus e como ela é representada, é que o próprio Deus, Ele também se apresenta como uma galinha que protege os seus pintinhos. Os irmãos que viveram em roça sabem do que eu vou falar agora. Quando ocorrem grandes pancadas de chuva como essas que nós estamos vendo, e que a galinha com seus pintinhos não tem como correr, não tem para onde se proteger, a galinha, ela toma uma atitude. Ela abre as suas asas no meio do temporal, no meio das pancadas de chuva, e coloca todos os seus pintinhos debaixo dela. Quando as fortes chuvas passam, a galinha abre novamente as asas e os pintinhos saem todos sequinhos, protegidos. E é assim que Deus faz conosco. Porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso, irmã Jéssica? São as misericórdias de Deus sobre a tua vida, que elas se renovam a cada manhã. A quarta forma que as misericórdias de Deus, elas se apresentam para nós, é que Deus, Ele muitas vezes se compara à ama de leite. Aqui no Nordeste é comum, quando a mãe tem um filho que não pode amamentar, vê na cidade ou vê na sua vizinhança alguém que tenha uma produção de leite muito grande para poder alimentar o seu filho. Não é comum hoje nós procurarmos o banco de leite no hospital para poder amamentar o filho. É mais fácil você procurar uma ama de leite. E eu acho interessante porque meu pai conta que em sua época ele tinha uma mãe de leite. E esta deveria ser considerada tal como a sua mãe de sangue biológica. E aqueles que tinham mãe de leite tinham que dar a bênção para a mãe de leite.
Deus, ele se compara a uma ama de leite porque ele nos amamenta, ele nos alimenta, não através de qualquer fonte, mas através da sua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que invade a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o Deus que eu e você servimos. E o que é isso, irmã Jéssica? São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã sobre a minha e a tua vida. A quinta forma que, lendo a Bíblia Sagrada, nós vemos, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 12 em diante, de que forma as misericórdias de Deus, ela se apresenta sobre a nossa vida. É que o próprio Deus, ele se apresenta para nós como um bom pastor. E um bom pastor que cuida das ovelhas. Jesus, certa vez, ele estava conversando e ele disse para aqueles que estavam próximos que certo dia um pastor tinha 100 ovelhas. E levando elas para o aprisco, uma se desgarrou das 99. Ele deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Deus, ele nos busca aonde quer que nós venhamos a estar. Ninguém se esconde da sua vontade. Ninguém se esconde da sua soberania, porque ele tem prazer em ser o nosso Pai. Ele tem prazer em agir como mãe materna, para consolar, para cuidar. Como a galinha que protege os seus pintinhos, mas também como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele não nos permite nos desgarrarmos por muito tempo. E muitas vezes nós pregamos essa palavra para aqueles que estão lá fora. Está enganado, irmãos. Essa palavra também é para aqueles que estão aqui dentro da igreja. Porque nem todos aqueles que estão dentro da igreja estão achados em Deus. Nem todos aqueles que estão presentes fisicamente estão presentes cultuando a Deus. E muitas vezes, por uma cara feia, por algo que acontece, essa ovelhinha ela quer se desgarrar. Mas há um tempo determinado debaixo do céu para todo propósito. E o tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. A lógica que Deus opera não é a minha. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus sobre a vida de uma determinada pessoa. O nosso pastor na quinta-feira passada, ele pregou sobre Sansão. E ele falou algo muito forte que me fez pensar. Ele disse: Deus pode usar alguém em pecado? E eu fiquei parada, perplexa, pensando, imaginando de que forma Deus usaria alguém em pecado. E ele provou através das escrituras que Deus usou Sansão. Porque Deus usa quem quer para cumprir o seu propósito. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ponto 6, para a gente fechar e eu fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele é ourives. A misericórdia de Deus na nossa vida, ela age como se fosse um ourives. Todo ouro que se preza, ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser passado na fornalha, para que ele esteja no ponto que o ourives deseja. É isso, irmã Jéssica, são as misericórdias de Deus. Até quando você está na prova, isso significa que são as misericórdias de Deus sobre a tua vida. Para que você não se perca, para que você não cochile em 2 pensamentos. Porque para aquilo que Deus quer te usar, para aquilo que Deus te chamou, se faz necessário passar por um processo de lapidação. E o processo de lapidação significa dor. O ourives, ele prova o ouro no fogo. Não se prova em água, não se prova em vento, se prova no fogo. Se faz necessário passar pelo fogo. Jeremias, ele entendia isso.
Ele sabia que Jerusalém estava totalmente desgarrada dos caminhos que Deus havia traçado. Muitas vezes nós também nos desgarramos. Muitas vezes nós também nos comportamos como Jerusalém. Quando a palavra desce aqui, ela vem primeiro para cá. Arabasurimikovia. Deia surimiande faço. Anabria serimiande govia nerrácia. Eu não tinha, irmã Érica, pensado nessa palavra. Mas de quarta para cá, o Senhor disse: fala sobre as minhas misericórdias, porque as minhas mãos ainda estão estendidas para abençoar. As minhas mãos não estão encolhidas para retardar a bênção de ninguém, Jéssica. Acontece é que nem todos estão percebidos na minha obra. Acontece é que nem todo mundo estará atento ao meu querer e ao meu agir. Nunca foi tão urgente a igreja de Deus clamar pela misericórdia do Senhor. Nunca foi tão urgente nós clamarmos pela misericórdia de Deus, não só sobre o Brasil, não só sobre o nosso vizinho, sobre a igreja, sobre o pastor, mas sobre nós mesmos. Para que nós possamos receber de Deus o devido renovo. Jeremias, no capítulo 5, versículo 21. Ele fala algo muito forte. E ele fala assim, incluindo também, de certo modo. Ele diz assim: converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Os irmãos sabem que a palavra se converter significa passar por um processo de renúncia. E não existe nada mais difícil do que você renunciar a algo ou alguém. Mas para viver o novo de Deus, para viver as misericórdias de Deus, é necessário renunciar. É necessário nós tirarmos de nós aquilo que muitas vezes o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado, tem nos inquietado. Seja a nossa língua, seja os nossos olhos, sejam os nossos ouvidos, seja o nosso corpo. Se faz necessário renunciar. Porque não se pode jorrar duas fontes de água da mesma boca, do mesmo ser. Ou se serve ou não serve. Mas as misericórdias de Deus, elas repousam sobre nós nessa tarde. Elas repousam sobre a minha vida. Elas repousam sobre a minha casa. Elas repousam sobre a tua família. E não é porque nós mereçamos, de forma alguma. Porque quantas vezes nós somos infiéis para com Ele? Quantas vezes nós nos comportamos como Jerusalém, Judá? Mas Ele vem como um pai, querendo acolher. Ele vem como uma mãe querendo colocar no colo. Ele vem como uma galinha que protege os seus pintinhos. Ele vem como um bom pastor. Mas Ele também vem como ourives, para nos colocar no ponto. Meu Deus, me ajude. Para nos colocar no ponto. Processo é para que a gente fique no ponto da lapidação certa. Porque às vezes, se você pegar uma aliança, amor, não sei se você está assistindo, mas é uma ilustração, eu nunca tirei, viu? A aliança, ela não tem fim. Mas se você observar dentro da sua aliança, você vai ver. Se você tiver uma visão bem boa, assim, bem de Deus, tá certo? Porque eu tenho 3 visões. Eu tenho a minha visão material, eu tenho a visão espiritual, ainda Deus me deu, né, para eu usar uma visão artificial. Mas glória a Deus por isso. Se você pega a sua aliança e você olha ela por dentro com cautela, você vai ver que existe uma linha branca. Essa linha branca significa o começo de onde o ourives começou a trabalhar. Uma linhazinha branca ou prateada
muito sutil. E às vezes é tão imperceptível que o ourives foi tão bom, e o ouro estava tão no ponto, que não permitiu o ourives deixar marca. Ah, irmão, se você estivesse entendendo o que Deus tem para você nessa tarde, você já sairia daqui dando glória a Deus e aleluia. Lapidação se faz necessária para que as misericórdias se renovem. O processo do convertimento não é no momento que a gente vem até a casa do Senhor, levanta a nossa mão e diz: aceitamos a Jesus, amém, glória a Deus, pastor orou, meu nome já está escrito no livro da vida. Não é assim não, bença. Não é assim não. Esse é só o primeiro passo. Porque a nossa vida começa a ser contabilizada a partir do momento, Jaqueline, que a gente se levanta do joelho. Aí sim, tem um livrinho lá da contabilidade que diz assim: dia tal, irmã Sandra se levantou 7 da manhã, agradeceu a mim pelo fôlego de vida, agradeceu a mim porque eu sou, eu posso, eu tenho, eu mando, eu faço. Mas a irmã Jéssica já se levantou hoje 7 horas ou 4 da manhã, murmurando, criticando, falando de A, de B. Ei, convertimento é processo todos os dias. Nós temos que tomar a nossa cruz e levar. Todos os dias eu preciso exercer essa misericórdia que Deus me dá de graça. Deus, Ele me dá de graça, Ele te deu de graça. E se faz necessário nós estarmos atentos para todos esses processos da misericórdia de Deus, para que a gente não se perca no meio do caminho. Precisamos ser achados em Deus, para que Deus se ache em nós. Precisamos nos encher de Deus, para que Deus venha transbordar em nós. Pular, marchar, profetizar aqui dentro é bom, mas lá fora é o lugar ideal, para que o brilho do Espírito Santo ele venha resplandecer, e para que aonde a gente venha passar, as pessoas vejam em nós a marca da promessa. Eu gostaria que você, por bondade, ficasse de pé nessa tarde. Obrigada, Jesus, por ser pontual. Misericórdia. Amém. Misericórdia não se deve ser confundida com graça. A graça de Deus é um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. A misericórdia, ela opera de uma lógica semelhante, mas é uma forma diferente. A misericórdia é aquilo que Deus não permite que eu viva, mesmo eu merecendo, porque muitas vezes eu não estou de acordo com a vontade dEle, na presença dEle. Isso se chama misericórdia. Muitas vezes nós deveríamos passar por determinadas coisas, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ela nos guarda, ela nos protege. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram atribuladas. Atribuladas de espírito, atribuladas de alma. Eu sei que tem pessoas aqui que o seu psique muitas vezes é confrontado, é abalado por Satanás. Eu sei que tem pessoas aqui que tem alguém em casa, ou você que está em casa me assistindo agora, tem sentimentos ou picos de depressão. Muitas vezes vê que hoje é sexta-feira, vê que domingo é domingo, terça é terça, quinta é quinta, aí diz: eu não vou não. Eu estou com tanto problema, estou com tanta coisa que se eu for, eu não vou ouvir nada. É melhor um vaso vazio aqui dentro do que lá fora. Porque aqui dentro ele pode se encher de Deus. Lá fora ele também pode se encher? Pode. Mas pelas ciladas e artimanhas que Satanás ele prepara. Nesses últimos tempos, irmãos, Satanás ele tem brincado. Ele tem tentado roubar a nossa paz. Mas o sangue de Jesus há poder. Porque aqui em Rio Largo tem uma igreja que ora. Porque por onde nós formos em todo o Brasil, há trabalhos como esse de mulheres e homens sérios, que têm compromisso com os céus,
e que entendem que as misericórdias de Deus, ela ainda se renova a cada manhã. Porque ainda não é chegado o tempo do juízo, mas há um tempo que vai chegar. E nós precisamos nos preparar, nos revestirmos das armaduras de Deus, nos prepararmos para o combate. Eu me preparo com arma, irmã Jéssica, com faca, com garfo, não. Eu me preparo no joelho. Eu me preparo na oração. Ah, irmã Jéssica, eu não sei manusear a palavra. Eu não sei louvar bonito que nem a cantora Alessandra, que nem a cantora Quitéria, mas você tem 2 joelhos. Você sabe orar. Você sabe interceder. Então, no Senhor, você pode todas as coisas. Porque nele nós somos mais do que vencedores. O mundo jaz no maligno, mas há uma igreja que está de pé. Há um povo que clama, irmãos, e que está de pé. Há uma igreja que conclama as misericórdias de Deus nessa tarde. Eu estava vendo o noticiário e eu fiquei chocada. 27 desabamentos em Maceió. Já houve casos de morte, famílias sendo desabrigadas aqui pertinho, em Tavares Granja. Irmãos nossos. Mas ainda assim, pelo menos com aqueles que eu falei, eles disseram, mas graças a Deus que nos dará misericórdia. Irmãos, eu fiquei constrangida. Eu disse, Deus do céu, esse irmãozinho perdeu tudo. Mas ainda assim ele está te glorificando. Porque ele entende que a misericórdia de Deus é processo de ourives. Ele hoje pode ter perdido tudo, mas amanhã o Senhor pode restituir em dobro. Foi ou não foi assim com Jó? Jó era o homem mais rico da terra de Uz. E ele possuía qualidades que eu e você precisamos desenvolver na presença do Senhor. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas acontece que houve uma grande catástrofe em sua vida, porque Satanás disse o que a Deus? Ele só pode te servir. O Senhor permitiu ele ter tudo. Deus que é presciente, que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas, disse, tá bom, vá lá. Só não toque na vida dele. Sobrou para Jó apenas uma única coisa, na verdade 2. A pobre da mulher e um pedacinho de caco de telha para ele coçar as chagas malignas que Satanás tinha colocado em seu corpo. Mas ainda assim, em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Quando você estiver no processo, não abra a sua boca ou não permita que a sua mente seja instrumento de Satanás para você murmurar contra Deus. Porque aquilo que hoje pode te trazer vergonha, amanhã te trará dupla honra. Aquilo que hoje você sente vergonha em passar, aquilo que hoje você sente vergonha, amanhã o Senhor vai usar essa coisinha aí para te dar dupla honra. E todo mundo vai dizer, menino, como foi isso? Irmã Quitéria Maria. Mas não estava no processo, crente. Mas é porque ela entendia que as misericórdias de Deus era necessária passar pelo fogo. Eu quero convidar a você que está aqui, que ouviu essa palavra. Se há alguém aí, do outro lado da telinha que está nos ouvindo, e que sentiu que Deus falou com você através dessa palavra tão gloriosa, que é as misericórdias. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um Deus que é Pai. Ele tem prazer em te acolher. Você tem um Deus que age como mãe, muitas vezes sem você merecer. Que Ele te abraça. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, somente a eternidade irá revelar a nós os grandes livramentos que Deus Ele nos deu. Os livramentos são tão grandes que são incontáveis. Alguns nós sabemos porque Deus nos permite ver a olho nu, mas tem outros que são invisíveis. Tem livramentos que são invisíveis, que somente a eternidade irá revelar. Você tem um Deus que Ele usa uma figura de linguagem tão comum para nós, que Ele se compara a uma galinha que cuida dos seus pintinhos no momento da tempestade, no momento da chuva.
Você tem um Deus que é pastor. Ele sabe apacentar, Ele sabe cuidar. Ele limpa as feridas. Muitas vezes não da forma como nós queremos. Porque o mercúrio de Jeová, às vezes, arde mais do que o nosso. Mas Ele tem prazer em nos apacentar. E você tem um Deus, que Ele é ourives, que Ele te prova para te aperfeiçoar. Então, se você ouviu essa palavra e sente de Deus, que quer mudar de vida, que quer sair desse processo de mesmice, desse quadro depressivo, é só você sinalizar aí no chat: eu quero aceitar a Jesus, que nós vamos orar por você. Se tem alguém aqui que ouviu essa palavra que não serve a esse Deus, este também é o seu momento. Eu particularmente, eu aceito a Jesus todos os dias. Eu aceitei a Jesus aos 5 anos de idade, mas eu só tive um encontro com Deus quando eu completei 12 anos. Quando pela primeira vez eu fui para a igreja do Galpão, lá em Morada, e o pastor Márcio Peixoto, na época, disse que haveria alguém ali que não era da Assembleia de Deus, porque eu era batista, e batista tradicional, que iria receber revestimento de poder. Eu não entendia nem o que era revestimento, que dirá de poder. Quando ele fechou a boca, eu saí pulando, glorificando e sendo batizada com o Espírito Santo. Mas eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você quiser, se não for constrangimento. Se você tiver fé. Porque o Senhor, Ele quer renovar as misericórdias dEle sobre a tua vida. Sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós vamos orar. Eu tenho dito sempre isso à irmã Antônia, que eu não quero ser tímida. Que eu quero ser ousada e me permitir ser usada por Deus para aquilo que Ele tem para mim, que nem eu mesma sei. Muitas vezes eu me comporto como Jeremias: Senhor, eu sou só uma criança. Mas essa palavra, ela também desceu ao meu coração, porque eu sei que a misericórdia de Deus, ela é grande. Nós vamos também nessa oportunidade orar pelo caderno. E eu gostaria que, enquanto você se deslocasse para vir até aqui à frente, que a irmã Cedilma louvasse ao Senhor com o hino Novidade.